dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, comigo, Dolane Patrícia. E hoje nós iremos ter um tema muito especial. Nós iremos falar sobre a pedofilia, que é também tema da campanha de todo mês de agosto. E para falar sobre esse assunto, nós iremos conversar com um convidado muito, mas muito especial. Nós iremos falar com o meritíssimo juiz de direito, Dr. Evaldo Jorge Leite, ele que atualmente responde pela antiga segunda vara criminal, que hoje tem uma nova denominação, que ele irá falar também sobre isso. Você pode participar do nosso programa através do telefone 91 11 37 40, também pelo Facebook Dolane Patrícia, e acompanhar essa entrevista e todas as outras da minha página do YouTube, Dolane Patrícia RR. Daqui a pouquinho estaremos de volta para essa belíssima entrevista que você não pode perder. Fique ligado, daqui a pouco estaremos de volta. Bom dia! Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje com um tema muito especial, vamos falar sobre pedofilia e você não pode perder essa entrevista de hoje, que nós vamos conversar com o meritíssimo juiz de direito, Dr. Evaldo Jorge Leite, ele que atualmente está respondendo pela antiga segunda vara criminal, que hoje tem uma nova denominação, e ele vai falar um pouco sobre isso. Bom dia, Dr. Evaldo. Bom dia, doutora Dolane. Antes de falar sobre essa questão da nova denominação da segunda vara criminal, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre um assunto que muitos pediram, que é o seu ingresso na magistratura, quando aconteceu e de que forma isso ocorreu, porque eu não conheço a história. Doutora Dolane, eu sou de uma família de origem nordestina, do Ceará, e sempre, família numerosa, como é costume família nordestina, e sempre tive uma vida de muito trabalho, desde pequeno, e o primeiro curso que eu fiz foi o curso de Engenharia Civil. E exerci a profissão durante um período, mas por contingências político-partidárias lá no Mato Grosso, e eu saí desse meu trabalho e entrei na carreira política. E exerci a política partidária por mais de 20 anos. Mas chegou um momento que casei com a minha esposa Ângela, da qual tenho uma maravilhosa filha Mariana, que hoje tem 17 anos. E aí não tinha o que fazer, e um primo meu que tinha feito economia, né, muito amigo, ele estava fazendo direito. Aí ele um dia falou: Evaldo, o que você está fazendo na vida? Eu falei: não estou fazendo nada. Ele falou: rapaz, quando a gente não está fazendo nada, faz alguma coisa, faz direito. Né? Eu até brinco assim, tem pessoas que até ficam assim, meio chateadas. É verdade. Mas quando ele falou: faz direito, ele falou assim: porque se você fizer direito, do jeito que vocês, que eu sempre fui estudioso, sempre gostei de estudar, de ler muito. Ele falou: se você pode amanhã você pode ser até advogado, porque quem faz direito pode até advogar, porque tem muitas oportunidades de concurso. Muitas opções no leque. E eu pensei, falei: sabe que eu vou fazer direito? E vou fazer. Ele falou: quem sabe um dia você pode até ser juiz. Eu falei: nunca passou na minha cabeça de um dia exercer a magistratura, né? Mas eu comecei a estudar já focado nisso. Então eu fiz os 5 anos meus de curso de direito, já estudando para a magistratura. Mas ao final dos 5 anos veio uma situação muito, assim, que quase me tirou desse sonho, porque foi quando veio a emenda que exigia 3 anos de atividade jurídica. Verdade. E eu fiquei down nesse período. Até quase tentei fazer outros concursos, mas o que eu queria era magistratura.
Aí deu uma parada, mas quando eu vi, falei, poxa, 3 anos passa tão rápido, né? Verdade. Eu vou voltar a estudar. Eu voltei a estudar e fazer concursos e, coincidentemente, nem sempre acontece isso. Um dos primeiros concursos que eu fiz foi... Eu só vim aqui para Roraima até porque eu vim fazer um concurso de magistratura no estado em Belém. E como aqui era só no final de semana, eu vim fazer a prova aqui. E graças a Deus, Deus me deu esse presente, né? E hoje estamos aqui em Roraima exercendo a magistratura. Isso aconteceu, você tinha quantos anos de idade? Já há um tempinho, né? Às vezes as pessoas, vejo aí adolescentes, jovens, que por uma situação ou outra logo desistem de um sonho que tem, né? Eu fiz o vestibular para o curso de Direito aos 49 anos, terminei o curso aos 54 anos, aos 57 anos eu fiz a prova de magistratura, tive êxito na prova, e aos 60 anos eu subi a magistratura. Com 60 anos de idade, assim, magistratura, buscou um sonho aos 60 anos de idade. É um exemplo para muitas pessoas que às vezes não dão a seus estudos o devido merecimento, né? Assim, a devida dedicação. Tem que ter foco, tem que ter sonho. O ser humano tem que buscar aquilo. Todo sonho é realizável. Especialmente quem hoje, a gente vê muitos jovens, doutora Dolane, que investe no concurso, porque o concurso não dá para... A pessoa não vai ficar rica com um concurso público, mas ela vai ter uma segurança. Então, acho que as pessoas procuram isso. Então, a pessoa tem que ter foco e não desistir. Entra na fila e não sai da fila. Porque se você sair da fila... Estudar, que eu soube que o senhor estuda muito. Tem que investir tempo. O senhor lê muito, eu soube disso, o pessoal comentou muito sobre isso. Investir tempo, até quero aqui registrar um momento, que teve um momento que eu estava quase terminando o curso. A época a Mariana tinha 7 anos, né? E um dia eu cheguei em casa e um bilhetinho lá em cima da mesa onde eu estudava. E ela perguntou, pai, eu quero saber quando é que você vai parar com esses seus livros e vai me dedicar um tempinho, né? Aquilo me tocou muito. Eu falei, filha, é só um tempo, vai estar postergando algumas coisas e pode deixar que num momento muito próximo nós vamos estar usufruindo disso. E graças a Deus estamos usufruindo disso hoje. Que bom, grande exemplo, ingressando na magistratura aos 60 anos de idade, realizando um sonho. Um exemplo até para os adolescentes de hoje que buscam também uma realização profissional. E fala para nós agora com relação a essa nova nomenclatura da segunda vara criminal, que é enorme. Como ficou? Nós hoje estamos respondendo pela competência da segunda vara criminal. Ela teve, esse ano, uma alteração de competência. Ela responde pelos crimes de tráfico de drogas ilícitas, crime organizado, lavagem de capitais, habeas corpus, que é a nova competência que ela deverá ter assim que for instalada uma nova vara que vai tirar da antiga segunda vara criminal os crimes contra a dignidade sexual, crime contra criança e adolescente, alguns crimes contra criança e adolescente e também os crimes contra idoso, né? Que ainda todos esses crimes que eu nomeei aqui são da competência da antiga segunda vara criminal, que hoje é comumente denominada vara do tráfico, drogas ilícitas. Vara do tráfico, drogas ilícitas, mas que julga todos esses outros casos também. Para ter uma ideia, tal é a demanda nessa vara que hoje eu estou sozinho, mas nós temos lá atuando 2 defensores públicos e 3 promotores de justiça, né? Nossa. Para apenas um juiz, o que em determinados momentos sobrecarrega muito a nossa atividade jurisdicional. É bom que a população saiba que é um trabalho árduo e que realmente a quantidade de processos é muito grande. Até porque é uma grande quantidade de crimes numa vara só. E o senhor falou da questão de abuso contra criança e adolescente, o que também entra a pedofilia, né? Na verdade, falar sobre pedofilia, na verdade é um senso comum, porque não há no nosso ordenamento jurídico criminalizado essa conduta pedofilia. O que existe é no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas condutas que são criminalizadas e consideradas condutas de pedófilos, ou seja, condutas de quem produz, vende, comercializa, guarda, compra material considerado pornográfico que tem cenas de sexo explícito. Com criança. Com criança e com adolescente. Que esses crimes, na verdade, quando são praticados pela internet, fogem da competência da Justiça Comum Estadual, é da competência da Justiça Comum Federal. O que nós lá na antiga segunda vara criminal temos competência é para os crimes contra criança e adolescente,
que envolve crimes contra a dignidade sexual ou os outros crimes, como corrupção de menores, né? E há uma incidência muito grande de crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças, que é considerado estupro para quem tem menos de 14 anos. 14 anos tanto abarca como criança quanto adolescente. A figura de estupro de vulnerável há uma demanda razoável, considerável, isso aqui na nossa comarca e no interior do estado também. Onde mais acontecem os crimes de pedofilia, doutor Evaldo? Esses crimes contra as crianças e adolescentes, eles têm uma incidência muito grande dentro da própria família. Dentro de casa? Dentro de casa. Infelizmente, eu tenho, pela minha experiência, essa vivência que estamos tendo aí, nessa vara, temos verificado que quando... Infelizmente, hoje a instituição casamento, ela sofre uma turbulência. E as pessoas, como estão muito sem paciência, em qualquer situação, estão se separando. E ficam os filhos, em regra, ficam com a mãe. E a mãe, por uma situação ou outra, ela busca um companheiro. E às vezes ela não tem um cuidado nesse novo companheiro. E se ela tem filho em casa, filha especialmente, ela tem que ter muito cuidado. Porque os abusos contra a criança e adolescente parte, em grande parte, dessa nova pessoa que vai conviver com essa mulher, que são os padrastos. Eles têm abusado muito das nossas meninas, das nossas adolescentes aí. E isso é danoso porque termina comprometendo o estado emocional, psicológico, o futuro de uma criança aí, né? A vida inteira. Então, os danos são, assim, em muitos casos, irreversíveis e a pessoa fica, na verdade, compromete a sua qualidade de vida porque ela fica até receosa de constituir uma família, ter novo contato com uma pessoa do sexo oposto, né? Então, isso é desastroso para a vida da criança ou do adolescente. Eu já vi casos de pessoas, de crianças que foram abusadas aos 3, 4 anos de idade. É comum na vara acontecer também? Acontece. Muitos. E em escola também, nós temos verificado que tanto meninas como meninos têm sido abusados. Na escola? Na escola. Por quem? Professores. Nossa, que absurdo. Professores. Há casos de incidência de professores, tanto escola pública como escola privada. Nossa. E a gente às vezes imagina que só as meninas que são vítimas, não, mas... Meninos também? Porque, como se diz, a pedofilia, a Organização Mundial de Saúde diz que é uma doença, né? E muitas das vezes o pedófilo, às vezes ele coloca em ação, ele pratica essa ação da pedofilia, muitas das vezes não. Então não dá para a gente ter uma sinalização de como é o pedófilo. O que necessita é todo um trabalho de prevenção pela família, pela escola, pela igreja, né? Pelas instituições todas, porque a criança hoje, adolescente, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição da República, ela garante uma proteção integral e prioridade absoluta para eles, tanto criança como adolescente, né? Uhum. Aí isso é a responsabilidade de quem? Da família, da comunidade, a comunidade pelas escolas, pela igreja, pelas instituições aí organizadas, pela nossa sociedade e pelo Estado, né? Porque o Estado, quando toma conhecimento dessas condutas criminosas praticadas contra as nossas crianças e nossos adolescentes, o Estado tem que de imediato tomar as providências cabíveis. No próximo bloco, nós iremos falar sobre como você pode denunciar crime de pedofilia caso você tenha conhecimento. Inclusive, nós iremos falar no caso da possibilidade de denúncia anônima. Iremos falar também sobre as penas e outras situações relevantes também com relação ao tema de hoje, que é pedofilia. Daqui a pouco estaremos de volta. Próximo bloco é rápido, não saia daí.
volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e hoje nós estamos falando sobre um tema muito especial, porque nós precisamos combater esse crime através de campanhas, que é a pedofilia. As nossas crianças não merecem passar por isso, nem nossos adolescentes. E falando sobre esse tema importante, nós estamos conversando hoje com o meritíssimo juiz de direito, o Dr. Evaldo Jorge Leite. Ele que atualmente responde pela antiga segunda vara criminal, que hoje tem a competência de julgar esses crimes, uma vez que quando se fala na questão online é tratada na Justiça Federal. Doutor Evaldo, com relação aos crimes de pedofilia, de abuso mesmo contra criança e adolescente, qual a pena para essas pessoas? A pena hoje, por estupro de vulnerável, ela inicia com 8 anos. Em 2009, houve uma alteração no Código Penal e retirou um aumento que tinha na lei de crimes hediondos, porque o estupro de vulnerável, crimes de estupro, é considerado crime hediondo. Então tirou o aumento da metade. Tinha uma pena de 6 anos, mas com o aumento da metade já começava com 9. E essa nova lei começou com 8. Na verdade, foi feita uma alteração que beneficiou o agente criminoso. Isso, porque se a pessoa pega a pena mínima, começa com 8 anos. 8 anos começa ainda no regime semiaberto. Se fosse acima de 8 anos, é que começaria no regime fechado. Regime fechado. E há discussão quanto a isso, porque crime hediondo inicialmente fechado, porque a lei dos crimes hediondos assim o diz, mas a jurisprudência teve um HC que considerou que é afastado o início do cumprimento da pena no regime inicialmente fechado. Então seria inicialmente aberto. Então a pena eu creio que eu a considero como uma pena ainda relativamente baixa e que poderia ser uma pena maior para os casos de estupro de vulnerável. Porque o estupro de vulnerável são de menores até 14 anos, né? Então tem essa pena e que se a pessoa não tem nenhum agravante ou uma causa de aumento, termina já podendo iniciar a pena no regime inicialmente aberto, que é uma vantagem. Deveria cumprir toda a pena no regime fechado. Mas esses casos, no caso, a pena aumenta se for cometido por alguém da família, no caso o padrasto. Padrasto, aí aumenta de metade. Aí vai para o fechado. Aí vai para 12, aí começa fechado. E isso é o mínimo, né? Porque não pode... Aí tem que progredir, como é o hediondo, se ele for primário, você tem que cumprir 2/5, ou se for reincidente, 3/5. E no caso, existe muita reincidência no caso. A pessoa condenada cumpre a pena, volta e comete o crime novamente? Esses dados nós não temos informação, mas como se a pessoa for um doente, um maníaco, ele vai... Você não pode afastar essa possibilidade. Mas pelos registros que nós temos lá na vara que estamos respondendo no momento, não dá para informar se a pessoa tem voltado a cometer. Agora, é preciso que todos nós estejamos atentos e vigilantes com os nossos filhos, tanto criança como adolescente, para que estejamos longe dessas pessoas que, doente ou não, têm estragado, têm trazido um prejuízo muito grande para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Ou seja, praticou uma vez, vou mantê-lo longe de qualquer criança e adolescente nesse sentido, que possa ter uma situação que venha causar novamente a questão do crime contra criança e adolescente, porque é uma coisa que marca a vida e, como o senhor mesmo falou, é algo irreversível. E nós gostaríamos de saber também, de falar, na verdade, sobre uma campanha que foi realizada no ano passado. E o senhor está com quantos anos de idade agora? 64, graças a Deus, 64 anos. O doutor Evaldo participou de uma maratona, corrida contra o silêncio do ano passado, na campanha contra a pornografia pela internet, com relação à criança. O senhor participou da maratona, né? Participamos. Fazia muitos anos que eu não participava de atividade física, porque eu sou meio preguiçoso, né? Eu acho que por ter privilegiado com um físico pequeno, e que não tenho muitos problemas com excesso de peso, eu tenho muita preguiça de correr, de caminhar, de botar o pé no chão, né? Mas participei do ano passado dessa corrida. Fez isso? Foi maravilhosa, eu participei junto com a minha esposa, né, e outras pessoas da nossa igreja, né, porque eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a igreja promove anualmente essa corrida Quebrando o Silêncio. E fiz esse percurso de 5 quilômetros e 36 minutos, né? Em prol da campanha. E 64 anos de idade. E é importante que todos nós participemos, né? Tenhamos uma atividade, primeiro para ter uma atividade física.
porque nós somos um ser holístico, nós temos mente, corpo e espírito. Então, não adianta nada nós queremos ser uma pessoa equilibrada se nós não cuidamos do nosso físico, né? Verdade. O físico precisa ser cuidado. E especialmente quando nós estamos fazendo um movimento em defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então é importante que todos nós participemos e quero aqui também falar que tem essa corrida do dia 31 de agosto, que é de iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que o Tribunal de Justiça também, ele juntamente com os outros órgãos do sistema jurisdicional, está tendo a iniciativa de, no próximo dia 17 de agosto também, promover uma caminhada, uma corrida de 5 quilômetros, para que nós estejamos nos movimentando e nos saindo dessa situação de letargia e que só é prejudicial à nossa saúde. Verdade. E até porque o exercício é bom para a mente, pessoal. Você que conhece um pedófilo, oriente ele a procurar um médico e fazer exercício físico. Quem sabe essa prática horrível seja abolida da nossa sociedade. E eu gostaria, aproveitando essa oportunidade, de falar sobre a questão da denúncia. Como fazer para denunciar? Pode fazer denúncia anônima? Você que sabe de algum caso, de alguma criança, adolescente, que está sendo abusada pelo padrasto, por qualquer pessoa, seja na escola, na comunidade, você precisa denunciar. Como faz para denunciar? Precisa. A criança ou adolescente que estiver sendo vítima de abuso, quem quer que seja, de padrasto, de irmão, de tio, de avô, de professor, de vizinho, de quem quer que seja, tem que comunicar. O certo seria, em primeiro momento, comunicar à família. Mas também é preciso ter cuidado, porque quando o abusador é um padrasto, nós temos verificado muito que a mãe, nesse momento, ela procura ficar ao lado do padrasto. É o que eu ia perguntar. Infelizmente, as mães, ela procura colocar a culpa na filha. A filha é responsável, a filha que seduziu o malandro, né? E ela, às vezes, por uma dependência econômica, ela deixa a filha nessa situação, subjugada, sendo explorada sexualmente, sendo vítima. Então, essa menor tem que procurar, vai à escola, chama o professor, fala para o professor, que o professor de imediato, ele vai procurar o conselho tutelar e vai levar o conhecimento da autoridade policial, do Ministério Público, que fará a denúncia, para que essa pessoa seja punida por uma conduta maléfica. É um crime, além de ser um crime hediondo, realmente é um dos crimes hediondos que traz um dos maiores malefícios para a nossa criança e nosso adolescente, é o crime de abuso contra as nossas crianças por meio de estupro, de atos libidinosos, né? De qualquer tipo. De qualquer tipo, porque ato libidinoso, às vezes a pessoa pensa que só chegar lá, passar a mão no seio da menina, passar a mão no corpo da menina, beijar, isso não dá nada. Não, isso é um ato libidinoso e é considerado estupro. E é crime. É crime. Então, as nossas meninas têm que ser protegidas contra isso. Com certeza. E eu gostaria que o senhor nos falasse, assim, com relação ainda a essa questão dos abusos contra criança e adolescente. O que pode ser feito a família, a mãe, para poder coibir esse tipo de... Não coibir, mas evitar essa prática. Alguns cuidados, existem alguns cuidados? Atento. A mãe tem que estar muito atenta, porque a criança, ela fala sem abrir a boca, ela fala pelo comportamento da criança, ela altera o seu comportamento. Ela começa a ficar retraída ou começa a ficar agressiva, o rendimento escolar dela é alterado, o relacionamento dela com as pessoas é alterado. Então, a mãe, quem convive, mas infelizmente hoje também a gente tem que reconhecer que a maioria das mães passa muito pouco tempo dentro de casa. Elas trabalham. Elas trabalham, então elas têm essas poucas informações, mas que a mãe, o pai, os familiares estejam sempre conversando com os menores, se aproximou dela algum vizinho, porque é muito comum também, nós temos verificado, infelizmente, algumas pessoas que vendem doces, vendem picolé, vendem alguma coisa nos bairros, eles se aproximam das crianças, oferecendo alguma coisa, para depois se tornar um abusador, né? Então, mantenham-se vigilantes, qualquer sinal de aproximação de um desconhecido, ou talvez também de um conhecido, isso tem que ser observado com muita cautela, tio, primo, ou seja, a presença de uma pessoa com a sua filha ou com o seu filho, que você
não tem muita confiança, e também não pode ter muita confiança. Cuidado, porque nós não sabemos o que passa na cabeça do ser humano. Verdade. O ser humano é terrível, né? E especialmente aquele ser humano que não tem equilíbrio, valores, não tem equilíbrio, não tem Deus na sua vida. Para ele a vida aqui, então ele termina prejudicando muito o semelhante. Principalmente as crianças. Nós queremos agradecer a presença do meritíssimo juiz de direito, Dr. Evaldo Jorge Leite, que veio falar sobre a pedofilia, sobre crimes sexuais contra criança e adolescente, dar um alerta à população da importância de evitar que esse crime aconteça. Diga não à pedofilia você também. Nós estaremos de volta no próximo bloco. Não saia daí, estaremos de volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós queremos dizer que toda terça e quinta estaremos aqui para dar informações importantes sobre os seus direitos e falar sobre assuntos que você precisa ter conhecimento. Nós gostaríamos de dizer que nós estamos em plena campanha contra a pedofilia agora no mês de agosto e para isso irá ocorrer uma corrida quebrando o silêncio contra a pedofilia que irá acontecer dia 31 de agosto. As inscrições já estão abertas e ficarão abertas até o dia 24 de agosto na Escola Adventista, que fica atrás do Hospital Coronel Mota. Maiores informações para você que quer participar da corrida Quebrando o Silêncio contra a Pedofilia, pode mandar também informação pelo meu WhatsApp, no telefone 91 11 37 40. Você pode participar também do nosso programa através do WhatsApp, por esse mesmo número, pelo Facebook Dolane Patrícia e acompanhar as entrevistas no YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Nós queremos agradecer agora aos nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Madila Gaspar. No ateliê Madila Gaspar você vai encontrar os vestidos dos seus sonhos e pode escolher o modelo que você quiser que ela irá fazer de acordo com a sua escolha, com o seu gosto. O ateliê Madila Gaspar fica na Avenida Getúlio Vargas, próxima da Bandeira. Nós queremos agradecer também ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café, que fica na Vila Roy, que poderá fazer o casamento dos seus sonhos, bem como a sua festa de 15 anos. Agradecendo ainda a Alegria Foto Studio, que irá fazer com que as suas festas sejam guardadas através de fotos, são recordações eternas. Além disso, você pode também personalizar a sua linha do tempo no Facebook, tudo isso na Foto Alegria, ali na Avenida Vila Roy, em frente ao Posto Gil. Queremos agradecer a você que está conosco toda terça e quinta aqui na TV Cidade, que você possa acompanhar conosco o nosso programa às 7 da manhã, onde iremos dar informações importantes. Não deixe de participar pelo WhatsApp 91 11 37 40. Não se esqueça, diga não à pedofilia. Participe da corrida Quebrando o Silêncio contra a Pedofilia, dia 31 de agosto. Eu estarei lá, aguardo você e até o próximo programa.